Eu não fiz, e ainda por cima vou ler o texto. Bom, vamos continuar as apresentações, né? E eu vou substituir agora o meu colega de organização e amigo Dylan Herman. A gente vai continuar agora com o mestre Alexandre Alves, com trabalhos sobre trabalhos traduzindo os últimos escritos de Kuhn. Correto? Isso. Ok, então pode começar. Inicialmente eu tinha a ideia de comentar o trabalho de tradução de uma obra filosófica, etc. Eu não consegui organizar as ideias sobre isso. A tradução é uma tarefa assim muito intuitiva, muito tácita. Nem todo mundo te conhece. Fala o que tu fizeste. O que eu fiz? Ano passado a editora da Unesp me contratou para traduzir os últimos escritos do Kuhn. Brino, pega o livro lá. Isso, por favor. Passa aí para o pessoal dar uma olhada. Obrigado. Eu traduzi esse livro, Últimos Escritos do Kuhn. É um livro muito aguardado pelos filósofos, né? Desde a morte do Kuhn. Enfim, o Kuhn trabalhou aproximadamente 10 anos nesse livro, que seria a versão definitiva da filosofia da ciência dele. Os filósofos da área, enfim, aguardaram desde a morte dele, em 1996, estava anunciado que esse material seria organizado e publicado mesmo inédito, mesmo incompleto. A editora de Chicago, a University of Chicago Press, anunciava até no site dela, desde 2002, a edição próxima do livro. Passou uma década, passou 2 décadas, o livro não foi publicado, né? A pessoa responsável por organizar o livro mudou, acho que umas 3 vezes, até que uma filósofa da ciência chamada Bojana Mladenovic terminou o trabalho. O trabalho, assim, não é excepcional, diria. O trabalho de edição não é excepcional. Ela coloca lá os esboços do livro. Tem 3 capítulos praticamente completos, né? E mais 3 capítulos que são bem pequenininhos, assim, que são esboços mesmo do que seria desenvolvido. O livro, ao total, teria 9 capítulos, sendo que os capítulos realmente importantes seriam os 3 últimos, em que o Kuhn realmente diria qual é a posição dele no debate realismo-antirrealismo, qual é a concepção dele de significado, qual é a epistemologia da ciência dele, qual é a posição dele com relação à verdade, tudo isso que todo mundo queria saber, só fazendo uma mesa espírita agora. Então, como esse material talvez fosse insuficiente para um livro, né, para publicar um livro, ela acabou publicando mais umas conferências, né? Ela colocou 4 conferências das Shearman Memorial Lectures, né? Foi ministrada, acho que em 1988, algo assim. E colocou mais uma conferência avulsa, que é Conhecimento Científico como Produto Histórico. É uma conferência que o Kuhn ministrou e reformulou diversas vezes, né, ao longo do tempo, na década de 80. Baseada a primeira versão dela foi exposta no Japão, em 1982. Então ela publicou esse material. Existe muito mais material que poderia ser publicado também. Existem as Thalheimer Lectures, existe a Tokyo Lectures, né? Enfim, como material de pesquisa ainda continua sendo insuficiente. A gente não tem ainda o corpus do Kuhn completo,
né? Se bem que eu não consegui ler todos nem tudo está disponível, né? Esse material está num arquivo no MIT, um arquivo especial, muito primitivo, né, para o MIT. Nada dele está digitalizado, né? São basicamente pastas, né, de manuscritos, né, bem primitivo mesmo, e dificulta bastante, sim, o trabalho de pesquisadores de filosofia da ciência que não podem se dar o luxo de ir lá ao MIT e ficar lá pelo menos um mês pesquisando os manuscritos. Mas, enfim, como tem sido feito com outros filósofos, né, de investigar, por exemplo, Kant, né? Kant, nos últimos anos, começou a investigar os cursos dele, cursos sobre ética, cursos sobre metafísica, e perspectivas diferentes, interessantes, surgem disso, cursos sobre lógica. No Wittgenstein se usa tudo que ele escreveu, assim, o Big TypeScript, né, que é uma salada de um monte de reflexões e coisas, etc., para investigar o pensamento dele. E o mesmo tem sido feito por alguns pesquisadores sobre o Kuhn. Eu sou historiador, agora fiz a formação em filosofia, mas eu sou de origem historiador. Eu apoio o trabalho arquivístico. O trabalho arquivístico desfaz um monte de equívocos, né, porque documenta aquilo que o sujeito realmente pensa. Se você concorda ou não, é outra história. Você pode argumentar contra aquilo, mas é importante estabelecer o que o sujeito pensou, as hesitações no pensamento, as tensões, por que ele mudou de ideia em determinado momento, né? Se eu posso dividir o trabalho dele claramente em fases, né? E o que significou cada uma dessas fases, com quem que ele estava debatendo, para reconstruir toda esse contexto só com trabalho arquivístico, né? E é muito importante quando se publica essas coisas, porque torna acessível para todo mundo, não só para aquele que tem condições de ir ao arquivo. Então, eu, durante o ano de 23, traduzi o livro, que foi em inglês, Os Últimos Escritos de Kuhn, a Incomensurabilidade na Ciência. Em português, a editora não achou muito viável esse título, só inverteu título e subtítulo, né? Incomensurabilidade na Ciência, Os Últimos Escritos de Thomas Kuhn. E eu queria dizer só um pouco das inquietações filosóficas, né, que me provocaram a leitura e a tradução do livro. Bom, tanto o livro quanto as conferências publicadas junto com ele representam o pensamento tardio do Kuhn, que vai do início dos anos 80 até a morte dele, em 1996. Nesse período, o Kuhn se pôs a discutir, ele em parte abandonou o trabalho dele como historiador da ciência e passou a discutir com os filósofos da época, né? Tentou propor uma versão mais robusta, tentou propor um arcabouço filosófico mais robusto para a teoria dele, né? Ele expôs a teoria dele, no Magnum Opus, a estrutura das evoluções científicas, que ele próprio sempre considerou um livro incompleto, porque justamente esse livro não traz o arcabouço filosófico, né? Introduz alguns conceitos como paradigma, ciência normal, etc., incomensurabilidade, mas esses conceitos não são filosoficamente justificados. Então, o que ele tentou fazer é isso. Ele tentou reformular a teoria, não romper consigo mesmo, mas reformular a teoria proposta na estrutura, com uma fundamentação filosófica mais robusta.
Em parte, o que motivou ele a fazer isso são as críticas e as adesões que ele recebeu ao longo do tempo. Desde o início, desde a década de 60, logo após, 2 anos após a publicação do livro, em 1964, teve um congresso em que estavam presentes lá maiores expoentes da época da filosofia da ciência anglo-americana, Popper e Lakatos. E os dois desceram o sarrafo na teoria do Kuhn. Popper se compreende, né? A teoria do Kuhn é bem distinta do Popper e, em parte, uma crítica a ele. Popper é um fundacionista, né? Ainda meio cartesiano, né? E a filosofia da ciência do Kuhn é uma epistemologia histórica, em parte influenciada pelos franceses, lá, pelo Poiré, né? Bachelard, que ele leu bastante. Agora, Lakatos se compreende menos. Lakatos também tem uma epistemologia histórica, né? E ataca o Kuhn como um irracionalista. Diz Kuhn é um irracionalista e um relativista. O Kuhn se diz chocado com essa recepção, né? Dizer que a mudança científica é irracional, que nada a justifica, não há razões para justificá-la. E dizer que ele é relativista porque adota a ideia de que todos os paradigmas são, enfim, estão no mesmo nível, né? Não posso claramente dizer que um paradigma posterior é uma representação do mundo superior a um paradigma que veio antes. Por quê? Porque eles não são intertraduzíveis. Eu posso traduzir os paradigmas. Sendo assim, eu não posso compará-los ponto a ponto. Então, isso levou a essas acusações. O Kuhn inicialmente tentou responder a elas num pós-escrito, a segunda edição da Estrutura, que é de 1969. Ela veio com um pós-escrito bem longo, em que ele tenta responder algumas dessas críticas. Mas ele próprio se diz não satisfeito com a resposta que ele deu. Continuou trabalhando numa versão filosoficamente mais aceitável, pelo menos para a comunidade filosófica analítica, né, da teoria dele. Na década de 70, aquilo mesmo que era censurado a ele pelo Popper e Lakatos foi celebrado, né, pela área emergente da sociologia da ciência. É chamado Programa Forte, né, em filosofia da ciência, em sociologia da ciência, que nasceu na Universidade de Edimburgo, nos anos 70, e se opõe ao programa fraco, entre aspas. Qual é o programa fraco? É o programa do sociólogo americano Robert Merton. O Robert Merton dizia o seguinte, que não há nenhum motivo, a sociologia não nos dá nenhum motivo para duvidar da autoridade epistêmica da ciência. Só nas margens da ciência, quando eu trato de crenças irracionais, crenças mágicas, ou mesmo em ciências humanas, ainda a informação, né, sem um paradigma estabelecido, só nesse caso se aceita uma explicação sociológica, ou seja, uma explicação que relativiza. O Programa Forte disse que isso era insuficiente, que toda atividade humana deve poder ser explicada sociologicamente, e a ciência não deveria ser exceção. Sendo assim, o Programa Forte vai defender um relativismo radical. Para eles, é o próprio conteúdo da ciência, né, que deveria ser explicado sociologicamente. Para fazer isso, eles propõem o princípio de simetria. O princípio de simetria diz que os mesmos tipos de causa devem ser utilizados para explicar crenças verdadeiras e falsas, racionais e irracionais, e assim por diante. Então, o que o princípio diz é que qualquer crença equivale a qualquer outra no que se refere às causas de sua credibilidade. Com base nisso,
eu posso derivar disso que uma crença é verdadeira ou falsa, racional ou irracional, a depender da opinião do grupo que esposa a crença. O grupo social é a única instância para o programa Forte, a única instância que justifica e valida qualquer conhecimento, o que implica que todo conhecimento é local. Assim, não existe diferença entre uma crença ser justificada e ser tida como justificada por alguém. Eles identificam as duas coisas. A verdade passa a ser, então, o que é validado coletivamente pelo grupo, sem a necessidade de estabelecer qualquer conexão com uma realidade, a qual se refira a verdade, ou com uma natureza, ou com hipóteses científicas. Então, de acordo com o princípio de simetria, a crença de que a Terra é plana equivale à crença de que a Terra tem forma de geodo e orbita em torno do Sol. Eu não posso claramente dizer que a crença que a Terra é plana é falsa. É falsa para nós, para nossa comunidade, porque nós defendemos a outra teoria, que a Terra tem forma de geodo. Tá? Mas para medievais, por exemplo, talvez para alguma comunidade terraplanistas atual, ela é verdadeira. Por quê? Porque é unicamente a comunidade que valida o conhecimento. Os conhecimentos não possuem validação fora de uma comunidade. Eu não posso, para eles, eu não posso recorrer a fatos científicos, fatos naturais, evidência científica. Por quê? Porque os próprios fatos naturais e evidências são produzidos, são construídos no interior de uma comunidade. Então eu perco qualquer norma de racionalidade para discriminar entre crenças incompatíveis. Dessa forma, o programa Forte questiona a própria autoridade cognitiva da ciência. Ele é talvez um ceticismo radical com relação à possibilidade da ciência atingir qualquer verdade. A ciência, então, fica para eles reduzida a um sistema de crenças. Um sistema de crença entre outros, ao lado do mito, da magia, da religião, da feitiçaria e assim por diante. O Kuhn ficou horrorizado, profundamente chocado com essa interpretação do pensamento dele. E, inclusive, ele, num artigo, que eu acho que, não sei se está em Tensão Essencial, no outro livro, O Caminho desde a Estrutura, um artigo que se chama O Problema com a Sociologia da Ciência. Ele explicita a inquietação dele. Mas sendo bastante generoso, assim, usando um princípio de caridade, ele se questiona também se aquilo que eu disse não era claro o suficiente para dar ensejo a esse tipo de interpretação. Então ele, em parte, se responsabiliza por não ter antecipado essa possibilidade de interpretação e não ter sido mais claro quando publicou a estrutura. E a hipótese que eu desenvolvi no trabalho que eu escrevi sobre o Kuhn, sobre esses últimos escritos, é que foi justamente o desafio relativista representado pelo programa Forte que fez com que Kuhn se engajasse na reconstrução filosófica das teses da estrutura, para provar que ele não é relativista. Para provar que a teoria que ele propõe é perfeitamente compatível, ao menos com um realismo moderado, em que ela não implica nenhum tipo de questionamento da autoridade cognitiva da ciência. O Kuhn vai dizer, então, nos últimos escritos, né, que a incomensurabilidade não conduz ao irracionalismo nem ao relativismo, porque não implica impossibilidade de comunicação ou de comparação entre teorias rivais. Para dar fundamento a essa visão renovada da incomensurabilidade, Kuhn recorre a uma fundamentação naturalista. Então ele vai
a biologia evolutiva, a psicologia cognitiva, a psicologia do desenvolvimento, todas essas áreas, pelo menos no estado da arte que elas tinham na época, para tentar mostrar que todos os seres humanos compartilham uma mesma base cognitiva. E como essa base cognitiva condiciona o processo de aquisição de conceitos e logo o processo de produção do conhecimento científico. Isso desde a infância. Então ele começa com os bebês, né, os neonatos. Os neonatos, segundo algumas dessas teorias, né, que ele consultou, os neonatos humanos já nascem com estruturas neurológicas específicas, que funcionam como módulos mentais para aquisição de conceitos. No primeiro ano de vida, antes de ter linguagem, o neonato já possui os conceitos básicos de objeto, tempo e espaço. Não por acaso ele chama também de conceitos kantianos. São os 3 conceitos que o Kant desenvolve na parte central da crítica da razão pura, né, como as categorias do nosso entendimento. A aquisição da linguagem permite ampliar o objeto de uma possível comunicação para além daquilo que está presente no campo visual num dado momento. Tá? O bebê de 1 ano de idade, para o bebê de 1 ano de idade, aquilo que está fora do campo visual não existe para ele. Porque nessa etapa os 3 conceitos, eles ainda estão emaranhados, entrelaçados. O bebê vê o objeto e sabe inatamente que o objeto existe. O objeto não se sobrepõe a outro objeto, não se confunde com outro objeto, ele não se bifurca em 2 objetos. Mas se eu coloco algum tipo de obstáculo e o bebê não vê mais o objeto desapareceu do mundo dele. Isso é o que acontece antes da linguagem. Então, propriamente, nem são conceitos. O Kuhn diz que são protoconceitos. Com a linguagem, com a aquisição da linguagem a partir de 1 ano de idade, esses 3 conceitos, protoconceitos, são desemaranhados, né, se tornam independentes e se tornam propriamente conceitos e formas de cognição do mundo. Formas de categorização, conceituação do mundo, que são características de toda a espécie humana. O Kuhn se baseia nessa teoria dos conceitos, aquisição de conceitos, se baseia numa psicóloga chamada Eleanor Rosch, muito ligada à perspectiva corporificada, e também ao Wittgenstein tardio. Né? Ele vai dizer que todo o nosso conhecimento, tanto de coisas complexas como física de partículas, quanto de coisas simples como os aves nadando no lago de um parque público, né, coisas do cotidiano, é baseado na aquisição de exemplares. Então, enfim, como é que, por exemplo, uma criança que está passeando em torno de um lago com o pai, é o pequeno Johnny, exemplo do pequeno Johnny. O pequeno Johnny está na lagoa do parque com o pai, e lá tem 3 tipos de aves: patos, gansos e cisnes. O pequeno Johnny não sabe diferenciar. O pai vai usar essas instanciações que aparecem ali para criar exemplares e permitir que o pequeno Johnny use e conheça. Mas ele não vai fazer isso à maneira clássica, né? Quer dizer, através de uma lista de condições necessárias e suficientes para diferenciar um de outro. O Kuhn disse, ninguém tem essa lista. O nosso conhecimento é tácito, é quase todo, né? Ele vai, então, como é que o pequeno Johnny vai aprender? Bom, o pai vai usar a técnica da ostenção. Ele vai dar um nome para um ente e acompanhado do gesto de apontar. Olha ali, Johnny, um cisne. Olha ali, Johnny, aquele não é um cisne, aquele é um pato. Aí o Johnny aponta para um terceiro. Pato? Não, isso não é um pato. Esse é um cisne também. E o Johnny, aos poucos, vai adquirindo esse conjunto de exemplares, vai se tornando mais proficiente em diferenciá-los. Até que ele consegue diferenciar
ele não sabe por como ele consegue. São por traços sutis, tá? Diferenças específicas. Não uma lista uma lista de condições, mas diferenças específicas, diferenças apenas suficientes para diferenciar um de outro. Pode ser o tamanho do pescoço, pode ser a cor das penas, assim, pode ser muitas coisas. Pode ser inclusive coisas que o pai dele não imagina, porque foram conceitos construídos pelo próprio Johnny. Tá? Então, o que ele está fazendo aí? Ele está criando uma estrutura lexical que permite interpretar o mundo. Segundo o Kuhn, é exatamente isso que a ciência faz. A ciência cria estruturas lexicais que permite que os cientistas falem do mundo, formulem hipóteses e etc. Então, toda a ciência é baseada nesse léxico, entendido como um conjunto interrelacionado e hierarquizado de espécies naturais ou artificiais. Sem isso não há ciência. Então, o Kuhn, nessa versão reconstruída da teoria dele, vai substituir os antigos paradigmas que ele abandonou por ser um termo muito ambíguo, que se refere a muitas coisas, ter sido banalizado também ao longo do tempo, pelo léxico estruturado. Ele vai dizer que sem léxicos estruturados não existe ciência. Bom, mas ele mantém a ideia da incomensurabilidade. Entre léxicos distintos, existe incomensurabilidade, eles não são intertradutíveis. Digamos, o Johnny passeando num parque lá de Nova York não é igual ao Raj passeando perto do rio da Índia. O pai do Raj vai usar outros critérios, vai usar outro vocabulário, portanto vai ter outro léxico estruturado para ensinar as coisas. Cada comunidade tem o seu léxico e o léxico representa a ontologia da comunidade. Esses léxicos, em princípio, não são comparáveis. Ou, na verdade, o Kuhn restringe aqui o conceito de incomensurabilidade. Vai dizer que parte deles é comparável e parte não é comparável. Ele vai dar exemplo em filosofia da ciência, em história da ciência, de dois léxicos. O léxico ptolomaico e o léxico copernicano. Para Aristóteles e Ptolomeu, a Terra não é um planeta. O Sol é um planeta, porque tudo que circula em torno da Terra são planetas. No léxico copernicano, isso cai por terra. A Lua não é planeta. A Lua é satélite, é uma categoria nova. O Sol é um astro. E a Terra também é um planeta. Mas existe uma parte do léxico que se sobrepõe, porque os gregos chamavam Marte, Júpiter, os planetas conhecidos na época, de planetas. E continuam sendo planetas para nós. Então, existe uma intersecção de conjuntos, uma parte do léxico se sobrepõe e outra parte não se sobrepõe. É intraduzível. Então, o Kuhn vai chamar isso de bolsões de incomensurabilidade. A incomensurabilidade nunca é total, a ponto de impedir a comunicação. Ela é sempre local. Então, um bolsão de incomensurabilidade. Como é que eu consigo transpor essa barreira da incomensurabilidade? Diz que eu não consigo traduzir de um para outro. As categorias que levaram Aristóteles a conceitualizar o mundo daquela maneira não são tradutíveis nos termos da ciência moderna. E vice-versa. Mas o que eu posso fazer é adquirir os dois, me tornar bilíngue. Da mesma forma que eu posso adquirir duas línguas. A gente sabe muito bem que as línguas não são intertradutíveis. Quem traduz sempre passa por problemas lexicais, problemas semânticos de quebra-cabeça para resolver. Certos conceitos têm acepções que não existem na nossa língua. E alguns conceitos não existem em outras línguas. Saudade só existe em português. Sehnsucht só existe em alemão. E tem designações, tem ecos, que só para um alemão fazem sentido. A gente tem que traduzir isso.
Mas a única forma como eu consigo fazer isso é me tornando bilíngue, conhecendo tanto um quanto o outro. Acontece que eu não posso fazer um léxico, um conjunto maior, somando os dois conjuntos, que engloba os dois, né? E que poderia englobar tudo e ser um léxico universal. Ele diz que isso não existe, é impossível fazer isso. O que eu posso é me tornar bilíngue, posso dominar vários léxicos, e é isso que ele diz que o historiador da ciência faz, para explicar como era uma ciência do passado, uma ciência que é obsoleta hoje, né? Ele vai dominar o léxico da ciência atual e o léxico da ciência obsoleta, vai mostrar os princípios em que ela se baseava, que era perfeitamente plausível defender esses princípios naquela época, né? Não é mais para nós, mas era naquela época. Então, o que o Kuhn está dizendo é que a natureza não impõe um léxico específico que torna todos os outros incorretos. A natureza pode ser descrita de múltiplas maneiras. Vários léxicos podem igualmente bem descrever a natureza. O que vai decidir se a comunidade científica vai aceitar um ou vai aceitar o outro não é a precisão com que ele representa a natureza, e sim outros critérios, inclusive critérios estéticos, né? Um léxico às vezes é mais simples. Um léxico é mais útil em termos de elaborar hipóteses ou criar aplicações práticas a partir daquela ciência. Um léxico pode ser mais interessante porque ele permite relacionar hipóteses que antes não eram relacionadas, correlacionar teorias, né? Enfim, essas são justificações pragmáticas. Ele diz que uma justificação racionalista de um léxico não existe, que o léxico é a propriedade de uma comunidade, é como a língua que nós falamos. Da mesma forma, você tem as linguagens científicas. A gente sabe que mesmo entre duas ciências duras, como física e química, existem algumas equações que não combinam. Elas são até opostas, porque o físico e o químico não veem o fenômeno da mesma forma. Cada um vê um certo aspecto do fenômeno. Nenhuma das duas está incorreta, né? Simplesmente fazem parte de um léxico estruturado, sistemático, que se desenvolveu, foi adotado pela comunidade por vários motivos pragmáticos. Então, aquilo a que o Kuhn se opõe não é o realismo científico per se, e sim uma certa versão desse realismo, que eu chamo de realismo convergente. É a ideia de que a finalidade da ciência é representar precisamente, acuradamente o mundo, não? E que versões sucessivas da ciência, né, no tempo, vão se tornando cada vez mais, vão representando a natureza de maneira mais acurada, até o ponto em que um dia eu vou ter uma teoria de tudo, uma teoria que explica a natureza mesma do universo. O Kuhn, que era um tipo de um kantiano nisso, né, diz que a natureza mesma do universo cognitivamente inacessível para nós. Ela é como uma coisa em si inefável. Eu simplesmente não tenho acesso. Eu tenho acesso à natureza a partir dos meus órgãos sensoriais, a partir das categorias de pensamento, a partir da minha linguagem. Isso cria limitações. Não? Ele não está dizendo que não exista teoria de tudo, né, e que não seja possível representar a natureza. Está dizendo que nós não sabemos se sim ou se não. De forma que não se pode claramente afirmar que uma teoria científica posterior representa melhor a natureza do que uma anterior. Inclusive existe o fenômeno chamado de Kuhn loss, a perda kuhniana, em que uma teoria que foi abandonada por alguma que julgada melhor em alguma época tinha alguns aspectos interessantes que foram abandonados junto com aquela teoria. Ele dá um exemplo e diz que entre o paradigma
aristotélico e newtoniano se perdeu, se ganhou muita coisa, né, em termos de precisão, né, de simplicidade, de poder descrever matematicamente a natureza. Mas se perdeu algumas coisas também. E ele diz que, em parte, Einstein resgata coisas perdidas no Aristóteles. Então, o que é a natureza da realidade em si mesma, ou a verdade absoluta sobre a natureza, para o Kuhn é algo que não temos como saber. O que não significa que eu não possa testar, né? Testar hipóteses. Diz que a realidade que se apresenta a nós como fenômeno, né, não como coisa em si, ela é sólida o suficiente para permitir testagem de hipóteses científicas. Apenas a natureza, né, se recusa a se encaixar nas caixas conceituais que nós criamos. Nesse sentido, nenhuma teoria esgota a natureza. Tudo que eu poderia saber sobre a natureza. Sempre vai ter um novo paradigma, porque nenhuma teoria responde tudo. Então, para ele não existe teoria de tudo como verdade absoluta, não? Ele tem uma concepção, parte instrumental da ciência, né? Diz que as ciências elas vão se ramificando em várias disciplinas, onde às vezes você tinha uma única disciplina, com o tempo aquilo vai se ramificando, porque as ciências vão se especializando em nichos, como nichos ecológicos, né? E vão investigando, afinando seus instrumentos, melhorando suas conceituações para investigar aqueles fenômenos particulares. E assim conseguem bons resultados. Já acabou o tempo? Acho que tem mais 4 minutinhos. 4 minutos. É como a própria filosofia, né? A filosofia englobava tudo até o século XVII, né? Depois vão se separando as diversas disciplinas. E elas foram se tornando cada vez mais precisas naquilo que pretendem explicar. Então, não existe para ele unidade científica, ele é um pluralista, né? Da mesma forma que não existe uma ciência única, não pode existir uma ciência única que descreva tudo. Isso é impossível, né? Então ele recusa essa forma específica de realismo. Mas, pelo menos na minha interpretação, a teoria do Kuhn é uma forma de realismo moderado, né? Realismo moderado no sentido de que é um realismo perspectivo, um realismo que coloca certos limites para a minha capacidade de cognição. As capacidades cognitivas que nós temos, que nos permitem fazer filosofia, fazer ciência, etc., elas evoluíram, elas são resultado de um processo de evolução. Só que esse processo de evolução nunca teve como objetivo que nós fôssemos capazes de representar acuradamente o mundo. Que nós tenhamos essas capacidades significa unicamente que elas são bons instrumentos para a sobrevivência. Tanto que nós estamos aqui. O fato de hipóteses científicas passarem por testes empíricos rigorosos é algo que é algo essencial para o Kuhn, né? Existe para ele a natureza. É nisso que ele difere do programa Forte. Inclusive existe um processo evolutivo da própria ciência, de testagem sucessiva e abandono de hipóteses. Isso ele não pensa de uma maneira muito distinta do Popper, né? Existe uma pressão seletiva do tempo para a eliminação das teorias que não são boas, por algum motivo. Elas não são esteticamente boas, não explicam bem as coisas, elas não são globais o suficientes, elas não são precisas o suficientes. Essas teorias vão sendo eliminadas, né? E sobrevivem aquelas que cumprem as funções que os cientistas e a sociedade dão para elas, né? Mas o Kuhn afirma claramente, né, que apesar dessas limitações, a ciência continua sendo a quintessência do conhecimento sólido. É isso. Ok.
tema bastante interessante que foi apresentado, né? A apresentação se estendeu um pouco mais, que eu acho que é totalmente aceitável, inclusive com a falta dos participantes que acabaram não podendo vir. Mas eu acho que a gente pode tentar sumarizar com algumas perguntas. Quem é que teria pergunta? Eu tenho eu queria só saber se tá isso que tu falou agora, que tem desses escritos posteriores do Kuhn, né, que ele está tentando esclarecer, desenvolver e prover uma fundamentação filosófica daquele arcabouço que ele mobilizou sem muita justificação na estrutura das revoluções científicas. Tirando esses esclarecimentos, desenvolvimentos e fundamentações, tem algum ponto que ele realmente abandone da teoria anterior? Ou é só, tu acha que são realmente só esclarecimentos dessa teoria da estrutura? Ele não abandona nenhum ponto. Ele tenta precisar melhor. Por exemplo, ele propôs várias formas de incomensurabilidade, né, na estrutura, e depois ele reduziu essas formas a uma só, que é a incomensurabilidade semântica. Dentro dessa, ele tentou trabalhar como é que funciona a incomensurabilidade semântica para mostrar que ela não é total, né, que existe a possibilidade da comunicação, sempre existe. Então ele vai precisando. Da mesma forma, os paradigmas, uma pessoa que leu a estrutura na época criticou que ele tinha 36, conseguiu anotar 36 sentidos distintos de paradigma durante a estrutura. Então ele vai tentando precisar isso. Então, afinal, o que é um paradigma? Ele não gostava mais de usar a palavra porque todo mundo falava de paradigma, até nos esportes, na mídia, em todo lugar. Então o paradigma passou a designar tudo, então nada, né? Então ele propôs o léxico estruturado, né? Mas existe uma coisa que às vezes é chamada da virada linguística do Kuhn, né? Que ele, com base um pouco na filosofia da linguagem da época dele, ele tenta reformular tudo em termos de significado. Em termos de significado, referência, né? É um tipo de teoria que a gente estuda hoje, mas ela não é mais usada hoje, né? Hoje em dia as teorias mais naturalistas tomaram o lugar dessas filosofias da linguagem, né? Que é um caminho que ele poderia ter seguido também, mas na realidade a reformulação que ele propôs ficou incompleta. O que seria a versão definitiva disso a gente não tem. Eu achei interessante porque eu nunca li toda a estrutura. Tem uma versão meu que tem um Thomas Kuhn que cabe no bolso, assim. E ele, o Thomas Kuhn que eu conhecia, eu já tomava ele, a partir do que eu vi, como sendo irracionalista e relativista. Por isso que eu achei muito interessante esses esclarecimentos posteriores, e eu fiquei curioso de ver como que aparecem essas coisas na estrutura. A leitura essa do Kuhn racionalista e relativista foi muito influente na década de 60, 70, mas tu encontra ela ainda hoje, né? Sim. Mas assim, não é uma leitura caridosa, né, do Kuhn. Então, nesse sentido, não é uma boa interpretação dele. Mas, claro, nós já falamos sobre isso na tua banca, né, Alexandre, o negócio da virada linguística. Eu acho que tu, talvez, eu não sei se eu me pergunto se tu não está sendo excessivamente caridoso aí, porque quando não foi só assim, tu tá tomando com muita pé da letra, como dizer, eu estou esclarecendo o que eu quis dizer antes, né, quando eu troquei paradigma por léxico e tal. Mas eu acho que tem uma mudança de significado ali, justamente porque a noção de paradigma não era uma noção linguística, a noção de léxico era uma noção linguística. Então tem essa mudança que tem repercussões depois para os aspectos da filosofia. Mas isso que eu queria te perguntar é o seguinte, sim, tem essa... Eu te pergunto o seguinte, tem o Kuhn parece ter enfatizado muito na obra dele, e o mérito dele chamou a atenção para esse fenômeno, do fenômeno histórico dos paradigmas e léxicos e das substituições dos paradigmas anteriormente disciplina dos léxicos, né? Então, ele pôs em relevo, sobretudo, os conflitos. Então, daí a ênfase na comensurabilidade, por exemplo, na plausibilidade.
E outras pessoas chamaram a atenção, e vem chamando a atenção, como o Michela Massim, para complementariedade e para cooperação disso que o Kuhn chamaria de léxico, né? Que ela dá outro nome para isso, chama de modelos e tal. Então, eu fico me perguntando, porque eu acho que se tu enfatiza só o aspecto do conflito, tu realmente tem esse problema de racionalidade. Né? Porque parece que a gente tem perspectivas diferentes, elas são incompatíveis, e a gente precisa de um critério transparadigmático, translexical para resolver isso, não tem. E aí tu tem essas soluções mais internas ali, de persuasão e tal, que podem parecer irracionalistas ou ativistas, como diz que não, porque ele fica em balizas. Mas eu acho que se ele tivesse também reconhecido, né? Como, por exemplo, o Lakatos reconheceu, então não é assim que ninguém reconhece, que podem haver no interior de um período histórico modelos diferentes, ou programas de pesquisa diferentes, ou léxicos diferentes, que descrevem aspectos diferentes da realidade e podem ser úteis para a previsão de aspectos diferentes daquele mesmo fenômeno. Então, tu consegue mostrar que há uma certa complementaridade, que não há assim conflito, e que essa sobreposição de perspectivas pode te dar critérios mais sólidos, seguros, do que é real e do que não é. Então, essa foi uma via assim que, não sei por que o Kuhn não explorou isso, né? Eu acho que eu acho interessante o que o Ian Hacking escreveu no prefácio à 4ª edição da Estrutura, que é onde que o Kuhn se baseou muito nos exemplos da Revolução Física, astronômica, que são mais teóricas, disciplinas mais teóricas, e que se ele tivesse levado em consideração mais a evolução, por exemplo, da biologia, sei lá, onde o aspecto assim, tecnológico é mais importante, nem sempre as evoluções em biologia são propriamente teóricas, elas decorrem de avanços tecnológicos, instrumentos de observação, assim, então haveria mais esse aspecto complementar, seria mais salientado, né? E aí o aspecto esse do relativismo, do irracionalismo dele ficaria mais oculto, né? Tem mais as perspectivas do que é de comum entre as diversas perspectivas. Não sei o que tu... Mas não é a minha pergunta, né? Mais um comentário. Mas não sei o que tu pensa disso. Alguns acusam o Kuhn de não ter levado em conta a mudança contemporânea da ciência, né? Se a gente pensar nos últimos, digamos assim, 50 anos, foi publicado 100 mil vezes mais do que foi publicado em toda a história da humanidade, né? Toda a história da ciência, né? Mostra que a nossa época é diferente, né? E é Big Science, né? Diz que ele não levou em conta Big Science. Big Science é feita tanto a partir de colaboração como de competição. Um grande financiador, por exemplo, uma farmacêutica, o que ela vai fazer quando ela quer o trabalho feito? Ela não escolhe um grupo, mesmo que naquele grupo tenha um gênio, um Nobel, né, e diz, você vai fazer essa pesquisa. Ela paga 10, 20 grupos, 30 grupos, cada um com uma teoria diferente, porque um deles talvez chegue perto. Né? Então, e todos esses grupos, por mais que eles sejam rivais, eles também colaboram. Né? O conhecimento é muito mais público hoje do que nos casos clássicos que ele analisa. Né? De qualquer forma, ciência é rivalidade e é colaboração. Não tem como tudo ser complementar, não tem como você defender o calórico, né, e a teoria moderna. Uma substância calórica, chamado calórico, simplesmente não existe. Não tem como defender o éter e a teoria da relatividade. Não tem como defender Lamarck e Darwin ao mesmo tempo. Então essa relatividade, essa rivalidade existia, né, na fase pioneira da ciência. Hoje em dia ela é menos pronunciada, mas ainda existe. Se a gente pega
as teorias unificadas, de campo unificado da física contemporânea, né, tem duas grandes rivais, claramente, né, a teoria das cordas e a teoria da gravidade quântica em loop, né. Elas são completamente incompatíveis. Cada um dos grupos está em busca de evidências que, né, puxem a sardinha mais para a teoria deles. Então existem as duas coisas, o que não significa que eles não colaborem, né? O trabalho em física é tão atomizado assim, cada indivíduo faz uma pequena parte de um trabalho, né, em grupos imensos. Então o pessoal da gravidade quântica trabalhou em alguns formalismos das supercordas e vice-versa, porque tem um cara ali que especialmente bom em matemática, né, ele ajuda a sacar esse formalismo aqui. Eles colaboram também, mas eles são, em última análise, rivais enquanto paradigma, né? Não podem os dois ao mesmo tempo estar certos. Sim. Não sei o que pensar disso. Bom, então é isso. Acabou o tempo das perguntas. Obrigado pela apresentação, foi bastante interessante. Eu mesmo fiquei com uma guardada no peito, mas eu acho que a gente pode conversar no final. Obrigado a todos por terem participado. Acho que a gente encerra hoje as apresentações. E uma salva de palmas para o Alexandre.